E se eu dissesse que um dos quebra-cabeças lógicos mais famosos da história está escondido, assim, bem na nossa frente, dentro de um texto que simplesmente moldou a civilização ocidental? Parece loucura, né? Mas hoje a gente vai desvendar exatamente isso. Um mistério que liga um paradoxo, que dá um nó na cabeça, a uma carta de quase 2000 anos atrás. Ok, vamos começar com um pequeno desafio, um teste rápido para o cérebro. Dê uma olhada na frase que vai aparecer. A pergunta é simples. Ela é verdadeira ou falsa? A frase é: esta mesma frase é falsa. Pensa um pouco. Se a gente disser que ela é verdadeira, então o que ela afirma é verdade. Ou seja, ela é falsa. Mas espera aí, se ela for falsa, então o que ela afirma é mentira. O que faz dela? Verdadeira. É um loop, não tem saída. A gente fica preso num círculo lógico sem fim. Então, isso que acabamos de ver é o famoso paradoxo do mentiroso. O nome técnico para isso é antinomia, que é basicamente um paradoxo que mostra uma falha, uma rachadura no nosso sistema lógico. É um beco sem saída, sabe? Um circuito fechado que desafia nossa razão há séculos. E o mais legal é que, apesar de parecer um enigma super moderno, a origem disso é muito, muito antiga. Para encontrar a origem desse nó todo, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Nosso destino, as ilhas da Grécia Antiga, e a mente de um profeta bem específico. Esse aí é Epimênides. Ele era um profeta lá do século 6 a.C., da ilha de Creta. E ele soltou uma frase, digamos, bem forte sobre o próprio povo dele. Ele disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Agora, o pulo do gato é: o próprio Epimênides era cretense. Então, se ele está falando a verdade, ele está mentindo. E se ele está mentindo, bem, aí está, a primeiríssima versão do nosso paradoxo. Mas a história não acaba aqui, não. Séculos e séculos depois, esse enigma filosófico antigo reaparece. E o lugar onde ele ressurge é totalmente inesperado, dentro de um dos textos mais importantes e lidos de toda a história. Vamos visualizar a cena. Primeiro século, mundo greco-romano, cheio de impérios, ilhas e um monte de ideias batendo de frente. E nesse cenário, o paradoxo de Epimênides deixa de ser só uma curiosidade de filósofo. Ele foi usado de propósito, de caso pensado, numa carta que mais tarde entraria para o Novo Testamento da Bíblia. E aqui está o ponto-chave. O apóstolo Paulo, numa carta para um jovem líder chamado Tito, cita Epimênides. Direto, palavra por palavra. Ele pega esse paradoxo famoso e, pá, coloca bem no meio das instruções dele para as novas igrejas que estavam surgindo, justamente na ilha de Creta. A ironia é incrível, né? Isso faz a gente se perguntar, por quê? Por que um líder religioso usaria uma citação tão esquisita, tão cheia de nós lógicos dentro de um texto sagrado? E a resposta não é para se exibir, para mostrar que entendia de filosofia. Não, tinha um motivo muito mais prático e urgente. Para a gente entender o porquê, a gente precisa mergulhar no contexto da época. A resposta está toda na missão complicadíssima que o Tito tinha pela frente, lá em Creta. Beleza, então estamos ali por volta dos anos 60 do primeiro século. Tito, um cara de confiança de Paulo, recebe uma missão que, sinceramente, era de arrepiar: botar ordem na casa, nas novas comunidades cristãs da ilha de Creta. E ele ia descobrir rapidinho que a cultura do lugar ia tornar essa tarefa um desafio gigantesco. Acontece que a fama de Creta não era nada boa. Era péssima, na verdade. Os cretenses eram tão famosos por serem desonestos que os gregos antigos inventaram um verbo para isso: cretizo. Sabe o que significava? Literalmente agir como um cretense, ou seja, mentir. Então, quando Paulo usa a citação de Epimênides, não é só um jogo de palavras. Ele está apontando o dedo para um problema cultural real, um problema que já estava começando a contaminar a igreja por dentro. Aí a gente vê o tamanho do desafio do Tito. De um lado, Paulo lista o que um líder precisa ter: integridade, autocontrole, compromisso com a verdade. E do outro, ele descreve os falsos mestres que já estavam lá, causando confusão. Gente rebelde, enganadora, só pensando em dinheiro e que o que faziam não tinha nada a ver com o que falavam. O contraste é gritante, não é? Essa carta para Tito, então, não é um texto solto, aleatório. Ela faz parte de um grupo bem específico de escritos com um propósito muito claro: ser um tipo de manual para líderes. Essa carta, junto com outras duas escritas por um cara chamado Timóteo, formam o que a gente chama de epístolas pastorais. E a diferença é que elas não foram escritas para uma igreja inteira, mas sim para pessoas específicas, para indivíduos. Eram tipo manuais práticos de liderança, sabe? Direto ao ponto. E o objetivo delas era muito prático. Basicamente, número 1,
escolher líderes qualificados, gente de confiança. Número 2, bater de frente com os ensinamentos falsos, enganosos. E 3, mostrar como uma fé de verdade aparece no dia a dia, numa vida correta. Num lugar como Creta, seguir esses passos era questão de sobrevivência. No fim das contas, a grande lição da carta é esta. Num lugar onde todo mundo tinha a fama de mentiroso, só falar não adiantava nada. As palavras sozinhas eram vazias. A verdade da mensagem precisava ser vista na vida de quem ensinava. O que se ensinava tinha que andar junto com quem se era. Caráter e doutrina juntos. Era o único jeito de construir alguma confiança ali em Creta. Isso tudo joga a gente de volta para o nosso mundo de hoje, né? Uma era lotada de desinformação, de fake news, onde separar o que é verdade do que é mentira vira um desafio diário. E aí, quem sabe, a lição de uma carta de 2000 anos, escrita para uma ilha de mentirosos, seja mais atual do que nunca. A mensagem parece ser atemporal. Verdade não é só o que se fala, é o que se vive. E numa época de tantas palavras vazias, fica a pergunta: o que essa lição antiga sobre caráter e verdade pode nos ensinar sobre o tipo de liderança que realmente faz a diferença hoje?